Ele estava lá nas buscas, participando, presente. O rosto de alguém que havia ido ajudar, como tantas outras pessoas daquela comunidade que saíram de casa quando souberam que uma menina de 7 anos havia desaparecido. Ninguém imaginou olhar para ele. Ninguém imaginou que a resposta para onde Athena estava podia ser encontrada na pessoa que fingia ajudar a encontrá-la. Mas havia uma imagem. Uma câmera que havia gravado tudo o momento em que ele se aproximou, o momento em que ela entrou no veículo, o momento em que a porta se fechou. Uma câmera que, quando as autoridades a encontraram, transformou uma investigação de desaparecimento num processo criminal, que terminou com uma sentença que o estado do Texas reserva para os crimes mais impensáveis que existem. Pena de morte. O júri deliberou por 2 horas e meia. Antes de continuar, preciso dizer algo importante. Esse é um caso que envolve uma criança. Vou contar essa história com o respeito que ela merece, sem detalhes explícitos e sem imagens que não precisam ser ditas. O que importa aqui não é o horror, é Athena, quem ela era, o que ela deixou e o que sua família fez para garantir que o mundo não a esquecesse. Essa é a história de Athena Strand. Ela tinha 7 anos. Escreve nos comentários agora o seu nome e a cidade onde você está nos assistindo. Adoro saber quem está do outro lado da tela. E se ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um caso novo e você não vai querer perder. Agora vamos começar pelo que importa, não pelo crime, pela criança. Athena Presley Monroe Strand nasceu em 23 de maio de 2015. Quem conhecia Athena dizia que ela era a mistura perfeita dos dois pais. Amava usar vestidos de princesa, mas brincava na lama com os mesmos vestidos. Era livre e selvagem e luminosa. Queria ser amada e dar amor, e era isso. Ela tinha cabelos loiros, longos e ondulados, olhos verdes e um laço vermelho que nunca saía da cabeça. A mãe, Natalie Gandandi, descreveu esse laço no tribunal. Disse que havia uma brincadeira entre ela e uma prima lá em 2014, 2015. Era moda colocar laços em bebês maiores do que a cabeça delas. Athena cresceu com esse hábito e nunca o abandonou. O laço vermelho virou parte dela. Natalie trouxe o laço ao tribunal. O advogado perguntou se ela saía de casa sem ele. Ela disse que não. Não quando vinha para esse estado. Talvez numa corrida rápida ao mercado. Mas não quando ia para o tribunal onde o homem que matou a filha estava sendo julgado. Athena morava em Wise County, no Texas, com o pai, Jacob Strand. Natalie morava no Oklahoma. Os dois haviam se separado depois que Athena nasceu. Eram jovens. Ele tinha 23 anos. Ela 19, mas coparentavam com uma dedicação que as pessoas ao redor admiravam. Jacob era caçador, homem do campo. Athena adorava estar com o pai, mesmo que isso significasse acompanhá-lo em atividades que a maioria das crianças não teria paciência. Enquanto o pai estivesse por perto, ela estava feliz. O pai de Athena tinha uma esposa chamada Ashley. E naquela semana de novembro de 2022, Athena estava na casa do pai no condado de Wise, aguardando a mãe vir buscá-la. Natalie havia visto a filha 4 dias antes do desaparecimento. Tirou uma foto com ela e a irmã mais nova, Ryland. Athena usava uma camiseta escrita We Are Family, 2022. Era tradição da família ter pijamas temáticos no Natal, e aquele ano a cor era vermelho. Tinha o laço na cabeça. Natalie disse no tribunal que aquela foto foi tirada no banco da frente do Jeep em 26 de novembro de 2022. 4 dias depois, Athena desaparecia. O último encontro entre Natalie e a filha foi em 27 de novembro, num posto de gasolina em Bowie, Texas, o ponto de troca habitual entre os dois estados. Foi uma despedida rápida. O pai ia levar as crianças ver as luzes de Natal naquela noite, então não havia tempo para uma despedida longa. Eu disse que a amava e que a veria na sexta-feira, Natalie contou ao tribunal. Não foi assim. Athena desapareceu em 2 de dezembro de 2022. Era uma sexta-feira à tarde, nos arredores da propriedade do pai, no condado de Wise. Alguém havia passado por aquela estrada fazendo entregas. Alguém que conhecia o bairro, que havia estado ali antes, que havia sido visto por outros moradores da região nos dias anteriores e havia passado uma impressão completamente normal. Num dia de julgamento, o advogado de defesa apresentou o vizinho de Jacob Strand como testemunha. O homem se lembrava do entregador.
Disse que o veículo havia parado em frente à sua casa no dia anterior ao desaparecimento de Athena, que o entregador havia saído do caminhão, entregado o pacote, conversado um pouco. Explicado que era uma precaução de época de Natal, que havia acidentalmente estragado a surpresa de um presente de criança recentemente e que agora verificava antes de deixar as entregas à vista. O vizinho havia achado normal. Sua esposa estava do lado de fora com as crianças. Nenhum alarme, nenhuma preocupação. O homem era educado, cortês, conversou um pouco, comportou-se como qualquer entregador. A advogada de defesa perguntou ao vizinho se ele havia sentido alguma preocupação por sua segurança naquele momento. Não. Pela segurança da esposa. Não. Das crianças. Não. E então ela disse: dentro de 24 horas a partir desse momento, Athena Strand havia sido sequestrada e assassinada. Tanner Horner tinha 27 anos. Trabalhava como motorista de entregas para uma empresa terceirizada da FedEx. Havia feito entregas naquela área no dia do desaparecimento de Athena. Havia estado na mesma estrada. Havia passado pela mesma propriedade. Quando Athena desapareceu e as buscas começaram, Tanner Horner estava entre as pessoas que participaram, presente, aparentemente ajudando. A câmera do caminhão de entregas registrou tudo. Não vou descrever em detalhes o que as gravações mostraram. O júri assistiu. Os promotores descreveram como as evidências mais absolutamente brutais que o promotor do condado, James Dayton, disse que já havia ouvido em toda a sua carreira. Ele disse que aquilo vai me assombrar para sempre. O que posso dizer, e o que importa para entender a dimensão do que aconteceu, é que as câmeras registraram Athena sendo conduzida ao veículo e registraram o que veio depois. O promotor descreveu para o júri que em determinado momento da gravação, Athena pergunta a Tanner Horner onde eles estão indo. Diz que tem escola no dia seguinte. Depois pergunta se ele é um sequestrador. Implora para ir para casa, chama pela mãe. A gravação capturou mais de 1 hora de horror. Depois que tudo terminou, as câmeras mostraram Tanner Horner sentado no banco do motorista, fumando, fazendo ligações telefônicas, limpando o veículo, com a frieza de quem encerrou uma tarefa e estava pronto para seguir em frente. Os investigadores localizaram Athena 2 dias depois do desaparecimento, em 4 de dezembro de 2022. Ela havia sido deixada numa área rural do condado de Wise. Quando os investigadores comunicaram à família o que haviam encontrado, Natalie estava em reunião com as autoridades numa igreja na cidade de Chico. O xerife disse a ela que a filha havia sido encontrada, e então disse que não podia deixar Natalie ver o corpo. Disse que Athena estava mal demais. Natalie descreveu esse momento no tribunal. Disse que queria dizer ao xerife que ele estava errado, que foi ao lugar de negação, que parou de respirar e começou a desmaiar, enquanto ouvia a esposa de Jacob gritar do outro lado da sala. Eu sabia. Sabia que era ele. Natalie só pôde ver a filha em 6 de dezembro. Foi sozinha com o pai, 1 hora antes de Jacob chegar, porque não sabia como Athena estaria e não queria que o pai visse aquilo sem preparo. As orelhas dela estavam machucadas, havia linhas de incisão, o queixo estava arranhado. Então a colocamos numa camisola de hospital porque eu não tinha roupas para ela, e ela estava nua e fazia frio. Athena não gostava do frio. Natalie foi ao Walmart de madrugada. Não conhecia o condado de Wise, não sabia onde ir. Caminhou pelos corredores até encontrar vestidos para escolher. Comprou meias, comprou calcinha, comprou sapatos e leggings, comprou laços. Eu queria ter certeza de que ela estava vestida. Eu queria que ela tivesse um laço. Tanner Horner foi preso em 5 de dezembro de 2022, um dia antes de Natalie poder ver a filha. Diante das câmeras de segurança do caminhão e de outras evidências coletadas pelos investigadores, a defesa não tinha como contestar o que havia acontecido. No primeiro dia do julgamento, Tanner Horner pleiteou culpado de assassinato capital. O julgamento inteiro, que durou cerca de 1 mês, foi sobre uma única questão: qual seria a punição? Morte ou prisão perpétua? Para entender o peso desse processo, é importante saber o que o Texas exige para condenar alguém à morte. O júri precisa responder a 2 perguntas. Primeira, existe probabilidade de que o réu cometeria atos criminosos de violência que representariam uma ameaça contínua à sociedade? Segunda, existem circunstâncias atenuantes suficientes para justificar prisão perpétua em vez de morte?
O júri precisava responder sim à primeira e não à segunda para que a pena de morte fosse aplicada. Durante o julgamento, a promotoria apresentou as gravações. Os jurados, homens e mulheres que haviam sido selecionados para ouvir o caso, assistiram ao vídeo do caminhão. Vários deles choraram durante a exibição. Alguns limpavam os olhos. A sala do tribunal estava em silêncio pesado. A médica legista que realizou a autópsia de Athena Strand testemunhou por horas sobre os resultados do exame. Vou respeitar a privacidade de Athena e não reproduzir os detalhes técnicos aqui quem precisar. Os registros judiciais são públicos. O que a médica legista concluiu, e que importa para o julgamento, é que todas as lesões externas que ela documentou no corpo de Athena eram ante-mortem, antes da morte, cada uma delas. A médica legista determinou que a causa da morte foi traumatismo por força contundente combinado com asfixia, smothering e estrangulamento. A defesa de Tanner Horner argumentou que havia circunstâncias atenuantes, que ele havia se entregado às autoridades, que havia cooperado, que havia problemas de saúde mental que deveriam ser considerados. A promotoria respondeu com as gravações, com os resultados da autópsia, com o fato de que Horner havia participado ativamente das buscas pela menina que ele havia matado. Natalie Gandandi foi chamada ao banco das testemunhas. Antes de qualquer pergunta sobre o caso ou sobre o processo, o advogado perguntou a ela sobre Athena. Ela contou sobre a laranja. Tinham ido a um restaurante mexicano cerca de um mês antes do assassinato. Natalie queria tirar uma foto de Athena com a irmã menor. Athena tinha roubado uma laranja da bebida da mãe e a colocou na boca, fazendo uma cara de macaquinho. Natalie tirou a foto sem perceber a laranja. Depois disse, com um tom de mãe, Athena Presley. E Athena imediatamente fechou os lábios ao redor da laranja para escondê-la e tirar a foto que a mãe queria. É por isso que ela está com aquele sorriso na foto. O advogado mostrou outra fotografia. Era de 26 de novembro, 4 dias antes de Athena desaparecer, no banco da frente do Jeep de Natalie, usando a camiseta da família, com o laço vermelho na cabeça, com a irmã Highland do lado. 4 dias. Natalie descreveu a filha como alguém que amava tudo. Noites de filme com pipoca e doces, andar a cavalo com a tia Kate. Qualquer coisa ao ar livre com o pai, ficava feliz no que fosse, contanto que o pai estivesse lá. Ela estava livre e selvagem e brilhante e amorosa. Queria ser amada e dar amor, e era isso. Natalie também contou sobre um episódio que revelava muito sobre quem Athena era. Em dezembro de 2018, a avó materna de Athena morreu de repente. Athena tinha 3 anos e meio. Natalie havia ido trabalhar cedo naquela manhã. A mãe cuidava de Athena enquanto ela trabalhava. Quando a avó morreu, Athena percebeu que algo havia acontecido. Ninguém a ensinou sobre a morte. Ela nunca havia passado por isso antes. Mas ela saiu de casa e foi sozinha, com 3 anos e meio, até a casa da bisavó, a cerca de 1 acre de distância. Continuou repetindo, a avó está morta. A bisavó, em pânico, não tinha o telefone consigo e não conseguia entrar no celular da filha, que tinha senha. Então enviou Athena novamente, desta vez na direção oposta, mais 1 acre para buscar mais ajuda. Uma criança de 3 anos e meio percorrendo 2 acres sozinha para salvar a avó. Havia uma câmera de campainha que gravou tudo. Depois da minha mãe, Natalie disse, tenho quase certeza de que minha mãe amava Athena mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. No final do seu depoimento, o advogado perguntou a Natalie por que ela havia comparecido a quase todas as audiências do processo. Ela respondeu sem hesitar, porque eu tive que cobrir as marcas de mãos em volta do pescoço da minha filha, e porque ela não tem mais voz. E eu quero que as pessoas saibam que ela não é apenas uma história, não é apenas um número, não é apenas uma foto que você vê numa manchete. Ela foi amada, ela é amada, e ela é lembrada, e ela era real, e ela tinha uma vida e ela queria viver, e ninguém pode tirar isso dela. E então Natalie disse algo que ficou na sala depois que ela terminou de falar. Eu sei que ele nunca vai me dizer a verdade, mas eu quero saber onde está a camiseta dela. Athena foi encontrada sem roupas. Ele provavelmente não se importou o suficiente para prestar atenção no momento em que minha filha tomou o último fôlego, porque eu a trouxe ao mundo e sei quando ela tomou o primeiro. Eu estava lá quando ela deu os primeiros passos e disse a primeira palavra, mas não estava lá quando ela tomou o último. O júri deliberou por 2 horas e meia.
Respondeu sim à primeira pergunta. Tanner Horner representaria uma ameaça contínua à sociedade. Respondeu não à segunda. Não havia circunstâncias atenuantes suficientes para justificar prisão perpétua em vez de morte. O juiz se pronunciou: pena de morte. Antes de encerrar a audiência, membros da família de Athena tiveram a oportunidade de falar diretamente a Tanner Horner. Elijah Strand, tio de Athena e irmão de Jacob, se levantou. Disse que não havia palavras capazes de capturar a devastação que Tanner Horner havia causado. Que o que ele havia tirado do mundo não era apenas uma criança. Era uma vida, um futuro e um pedaço de cada pessoa que a amava. Disse que tinha 3 filhas, 2 que conheceram Athena, uma que nunca a conhecerá. Disse que ele e a esposa haviam ficado confortáveis o suficiente para deixar os filhos brincar do lado de fora novamente e que isso era apenas no quintal de casa, longe da rua. E então olhou diretamente para Tanner Horner e disse: você não é apenas uma nota de rodapé na história de Athena. O nome dela será lembrado para sempre. O nome dela será celebrado para sempre. E todos vão esquecer você. Tanner Horner está no corredor da morte em Huntsville, Texas. A data de execução será determinada após o processo de apelação automática. O promotor James Dayton, em seu primeiro julgamento de pena de morte, disse depois da sentença que acredita que o Texas usa esse recurso corretamente, apenas nas circunstâncias mais extremas. Apenas para pessoas que fazem coisas ruins para crianças. Disse que as evidências desse caso vão assombrá-lo, para sempre. Natalie Gandandi continua usando o laço vermelho quando vem ao estado do Texas. Continua falando com Athena todos os dias. Disse ao tribunal o que diria a ela se pudesse. Eu diria que me arrependo, e que a amo, e que estou com ela todos os dias através da Ryland, através das pessoas que a conheceram e a amam, que estamos trabalhando muito para garantir que ela não seja esquecida e que ela não apenas morreu. Athena Strand teria 11 anos em 23 de maio de 2026. Ela estaria terminando a 4ª série. Estaria se preparando para o 5º ano. Ela teria o laço vermelho. Há um detalhe nesse caso que resume quem Athena era de uma forma que nenhuma análise jurídica consegue alcançar. Quando Natalie foi ao Walmart de madrugada para comprar roupas para vestir a filha no caixão sem conhecer o condado, sem saber onde ir, incapaz de dormir, ela não escolheu qualquer roupa. Escolheu vestidos, comprou sapatos, meias e laços. Eu queria ter certeza de que ela estava vestida e que ela tinha calor, porque ela não gostava do frio. E então fez o que mães fazem. Preparou a filha para ir. Elijah Strand disse ao tribunal que Horner é uma nota de rodapé na história de Athena. Ele está certo. O nome que vai durar não é o dele. É o de uma menina de 7 anos com um laço vermelho, olhos verdes e cabelos loiros ondulados, que amava vestidos de princesa e brincava na lama, que percorreu 2 acres sozinha com 3 anos para salvar a avó, que escondia laranjas na boca para tirar a foto que a mãe queria, que queria ser amada e dar amor. E era isso. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você nessa história? A frase de Natalie dizendo que estava lá no primeiro fôlego, mas não no último? O laço vermelho que ela nunca esquece de trazer ao tribunal? Ou a frase do tio dizendo que Horner é apenas uma nota de rodapé na história de Athena? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê no próximo expediente.